Convido a todos para ouvir, né, essa mini aula, mini curso, né, essa palestra, né, que eu vou falar. Hoje eu quero falar sobre defensivos, né, para as plantas, né. Inclusive há uma cartilha, né, uma cartilha de defensivos naturais, né, para o manejo e alternativo para pragas e doença. Então eu quero dizer a todos, né, os ouvintes, né, a todos aqueles que ouvem, né, e assistem os vídeos, que compartilhe esses vídeos, né, para que as pessoas possam aprender algo importante. Tem muitas pessoas, né, que ignoram que por passar defensivos agrícolas, né, defensivos agrícolas são necessários, né, porque hoje se não passar defensivos nas batatas, por exemplo, elas ficam tudo cheio de brocas, né? Tudo cheio de brocas e não é possível hoje colher uma batata doce, né? Saudável, né? Tanto a doce como aquela batata natural, né? De fazer para alimentação, né? A batata branca e tem a batata doce, né? Defensivos agrícolas são necessários, sim, são necessários. E tem muita gente que ignora, mas é necessário defensivo agrícola para colheita, né? Tanto o defensivo aquele agrícola, né, que é químico, né, como o defensivos naturais, né? Para, por exemplo, um pomar tem que ter controle de pragas e doença, né? Então é necessário, né, defensivos para a colheita, né? Defensivos agrícolas são utilizados de acordo com a recomendação dos fabricantes, né? E nas quantidades certas, né? São grandes aliados no combate às pragas, né, e doenças que podem comprometer, né, a produção agrícola. Então não adianta a pessoa achar ruim, porque as colheitas, os pomares de frutas, laranjas, né, tangerina, polcã, morgote, maçã, pomar de banana nanica, banana prata, né? E banana maçã e assim por diante, né? E muitas frutas, né? Pêssego, tomates, né? Tem que ter o controle, tem que ter, né, os defensivos. Para aumentar a produtividade tem que ter, né? A agricultura se torna mais próspera e produtiva no controle das pragas, né? E quais são os defensivos usados, defensivos agrícola, né? Que a agricultura familiar, o agronegócio usa, né? Eles têm que usar, né? E como aquele ditado, né? Se o homem do campo não trabalhar, né, a população não come. Então tem que ter a agricultura familiar, tem que ter o agronegócio, tem que ter também, né, o plantio de todos os tipos de plantas, né, plantas, ervas, plantas que produzem frutas, né, e assim por diante.
O questionamento da saúde certamente uma das grandes desvantagens de uso de agrotóxico no cultivo, as lavouras e a série de variedades de questionamento feito pelo órgão de saúde, né? O uso dos defensivos agrícolas está associado, né, a problemas como alteração cromossômica, doenças respiratórias e alguns tipos de câncer, né? Assim, é o questionamento, né, dos órgãos da saúde, né? E os danos ambientais, é claro, né? Isso tem que respeitar a fonte de água, respeitar os rios, né? Tem que ser tudo organizado, tem que ter um controle, né? O uso incorreto dos defensivos agrícolas, né? Pode causar problemas ambientais, né? E contaminar, né? Por exemplo, os solos comprometido ou comprometer o solo, né? Recursos hídricos, que é a água, né? O essencial que o produtor haja o uso, ou seja, faça o uso correto, né? Desses produtos, né? Para não contaminar o rio, os lagos, né? Tudo isso tem que ter cuidado, né? Então pode usar sim. E eu acredito, tem gente que fala assim, nós estamos comendo tudo envenenado, né? Isso muitos falam, né, que as frutas, hortaliças, né, são tudo envenenado, né? Está tudo envenenado, mas há doses para ser, né, pulverizado, né? Tanto o defensivo químico como os naturais, né? Tem doses, tem limites, né? E tem a hora de comer. Não é para comer quando é pulverizado defensivos, mas tem o prazo. Depois que passou, aí pode comer, né? Frutas, hortaliça, repolhos, cenoura, couve-flor. Tudo isso tem que ser bem lavado, né? Lavado, né? Para as pessoas se alimentarem. Aí não tem perigo não. Eu não acredito que, por exemplo, o produto da horta seja contaminado e que as pessoas vão se contaminar. Não, de maneira nenhuma. Se as pessoas lavar, né, se lavar bem os alimentos, tanto frutas, tanto os grãos, tanto o fruto da horta, né, as hortaliças, não vai se contaminar, porque dentro da cenoura, da beterraba, do tomate, lavando bem, nós não vamos ingerir produto agrotóxico. Tem o vencimento, é que nem a batata doce, passa o veneno, mas depois tem o prazo que as pessoas podem consumir a batata, tanto assado, né? Assado, cozido, não tem problema nenhum. Tem que lavar bem, né? Tanto as hortaliças, as frutas, né? O couve, flor, a cenoura, a beterraba, o repolho, né? A salsinha, o coentro, o orégano, enfim, tudo que se planta na horta, lavando bem, as pessoas não vão ser contaminadas, não. Não vão. Muita gente fala assim, nós estamos sendo envenenados. Não, pelo contrário. Lavou bem a hortaliça e as frutas, as pessoas não vão ficar contaminadas. Mesmo que seja aqueles defensivos químicos, né? Que usa nos pomares, né? No campo, né? Nos sítios. Não tem perigo, não.
E de maneira nenhuma, tanto químico como natural. Agora tenho, como eu tenho falado, né, a cartilha, né, para produtores familiares de defensivos naturais, para manejo alternativo para pragas e doenças. São naturais, isso daí pode usar, né, são defensivos naturais para as pessoas que não querem usar aqueles produtos químicos e os produtos químicos, né, como os fertilizantes, né, são mais caros. Agora os produtos naturais saem mais em conta, né, para aqueles que querem gastar pouco, né, querem evitar muitos gastos, né, querem evitar muitos gastos. Sim, há possibilidade, né, para as pessoas evitar de gastar muito. Os defensivos naturais, que são chamados de alternativas, são produtos preparados a partir de substâncias não prejudiciais, né, à saúde humana, né, e ao meio ambiente, que favorece a produção de alimentos mais saudáveis para o consumidor, né? Então esse pertence ao grupo, a preparação que tem como características principais baixa ou nenhuma toxicidade ao homem e à natureza, né? A eficácia no combate aos insetos e micro-organismos nocivos, a boa disponibilidade e custo reduzido, né? Estão incluídos nessa categoria os agentes da biocontrole, os diversos biofertilizantes químicos, as caudas, os feromônios, os extratos de plantas e óleos, né? Os defensivos naturais estimulam o metabolismo das plantas, né? Que reage quando pulverizada, aumenta a resistência aos ataques. Então são os biofertilizantes, né, são muitos, né? Que é um adubo líquido, né, que além de alimentar as plantas com seus nutrientes, possui também micro-organismos, né, vivos que podem proteger as plantas. Os biofertilizantes são uma alternativa aos fertilizantes químicos que ajuda a manter a planta bem nutrida. Sim, isso daí ajuda mesmo, né? Biofertilizante possui concentração, né, variadas, macronutrientes como nitrogênio, né, fósforo, potássio, cálcio, enxofre, magnésio, assim como de micronutrientes, né, como boro, cobre, crom, ferro, molibdênio, manganês, zinco, né? São muito importantes. Então é melhor a pessoa usar, né, os defensivos naturais. É muito importante, né? É feito em tambores, né? Os biofertilizantes, né? Para a produção aeróbica de biofertilizantes segue algumas recomendações, né, importantes, né? Colocar o tambor em área ensolarada e assim por diante, né? A gente não vai explicar isso, né? Não vai explicar. Então pode sim usar também, né, os defensivos e biofertilizantes, né, para plantio, né, nos sítios, né, nas hortas. Pode usar sim, né? Há vários biofertilizantes, né, que é muito importante, né,
com várias plantas, né? Pode usar várias plantas, né? E também fazer os biofertilizantes, né? Que são importantes, né? Para tratamento, para cuidar das plantas e ervas medicinais. Isso é muito importante. Sim, tem que tratar, né? Mas as pessoas, como eu digo, né? Tem muita gente que fala, estamos, né, comendo tudo envenenado hoje. Não, não é bem assim, né? Eu não acredito que a pessoa, após comprar verdura ou frutas ou algum alimento, ele esteja contaminado. Não. Só que o agricultor, né, aquele que trabalha pulverizando, né, passando defensivo nas plantas, nas ervas, nos alimentos naturais, mesmo que seja, como eu tenho falado, que seja produto químico, é claro, né, que tem que ter a dose certa, não pode exagerar, né? É claro que as pessoas têm que passar, né, esses defensivos, mas tem que usar, né, por exemplo, usar roupas preparadas para passar, né? Tem vários graus, né? O problema é os defensivos, né, que muitas vezes matam as abelhas, né? Há muitos tempos, né, passado passavam defensivos, né, com aviões e morria, né, as abelhas produtoras de mel, Europa, manda saia, né, abelha sem ferrão, jataí, elas morriam, né? Então, defensivo que matam as abelhas também não é muito bom, né? Então tem que avisar, né? Quando tem enxames, né? Que tem produção de mel, né? Trabalha com mel, trabalha com abelha, tem que avisar a usina, né? Para dizer que tem a criação de abelha e que não pode passar, né? Tem que avisar, né, a usina, né, se eles estão passando um veneno muito forte. Mas eu quero dizer que no tratamento natural de, por exemplo, de defensivo naturais, existe sim, né, feito com a folha de mamona. A folha de mamona se faz defensivo, né, para matar pragas, né. Por exemplo, a arruda também se faz defensivo, né? E assim por diante. Tem muitos defensivos naturais que pode passar, né? E as pessoas têm que tirar da mente o que eu tenho falado. Pode comer sua alimentação, né? Pode fazer sua oração a Deus, né? Antes do almoço, da janta, antes de comer uma salada, né? Comer uma fruta. Mas é claro que tem que lavar bem, né? A fruta. Não vai ter problema. A pessoa não vai ingerir fertilizantes, né? O defensivo, por exemplo, não vai ingerir porque a própria natureza das plantas, a planta ela é inteligente nesse sentido que Deus criou ela, que a fruta vai crescendo, mas não entra defensivo dentro da fruta, não contamina aquela fruta. A fruta por dentro, ela não é contaminada. Então é só lavar e comer, não tem problema, não vai acontecer nada, né? Eu quero falar um pouco sobre 9 plantas para a proteção das hortas, né, contra pragas. Tanto as hortas como pomares que são tratados com defensivos
naturais, né, com manejo alternativo para pragas e doenças, existe várias alternativa. Por exemplo, a prevenção e proteção da horta orgânica é importante plantar ao redor, né, dos canteiros ou bem próximo a eles várias plantas repelentes, né, e atrativa que atuarão como barreiras contra pragas e doenças, né? Por exemplo, no tratamento natural das plantas, nas hortas e pomares de frutas, né? Para repelir, né, as pragas, por exemplo, a alfavaca é muito bom, que o cheiro, né, repele as moscas e mosquitos, né? Não deve, porém, ser plantado perto da arruda, né? A alfavaca, ela repele moscas e mosquitos, né? Então é bom plantar, né? Na horta, né? O alecrim também afasta a borboleta, da couve, e a mosca da cenoura também afasta o alecrim, né? Por isso que tem que plantar ao redor da horta. O coentro também controla pragas e ácaros, né? Que dão, né? O cravo de defunto, né? O cravo, chamado cravo da Índia, né? Também protege dos nematóides, né? É atrativo, né? Paquinha, né? Das paquinhas, né? Cravo de defunto, né? Ou cravo da Índia, né? Também protege dos nematóides, né? O girassol também deve ser plantado, que é excelente repelente de inseto, né? Através de suas folhas e flores, né? Atrai insetos polinizadores, né? Já a hortelã também, o cheiro repele a borboleta da couve, né? Da formiga, né? Ratos. Pode ser plantado ainda como bordadura de lavouras, né, também. O manjericão também repelente de moscas e mosquitos, né? O mastruz repele purgões, né, e outros insetos, né. A ortiga também, no tratamentos, né, das hortas, deve ser plantada ao redor, né, o repelente também. A ortiga é o repelente ao percevejo do tomate, né. Experimente também plantar ao redor a cebolinha, a lavanda e a manjerona, né? Então tudo isso daí vai ajudar também, né? E pomares também existe um método também para tratar, né, dos pomares, né? Tem que deixar, né, toda a área com matos, né? Um pouco de mato no meio para que as pragas, né, os insetos não atingem as plantas, né, mas vai direto, né, aquele mato, né, aquele no meio assim dos pomares, tem que deixar, né, matos ali para que, né, os purgões ou para que os insetos possam ir naquele lugar, né? E também existem os tratamentos naturais, né, que pode ser feito, né, para combater, né? Por exemplo, para combater o controle de largata e purgões, né, nas plantas frutíferas, hortaliças, né? Existe vários tratamentos, por exemplo, pode usar 200 gramas de fumo de corda, né? Hoje já se vende caixa de fumo em pó já. Já existe a caixa de fumo em pó para usar, né? Talvez nem precisa usar 200 gramas de fumo de corda. Pode usar o fumo em pó, né?
200 gramas de fumo, 100 gramas de sabão em barra, né? Pode ser sabão de coco ou caseiro, né? E 20 litros de água, né? Picar, né, o fumo, ou então colocar o pó, né, numa vasilha e cobrir com água e deixar descansar por um dia, né, com o vasilhame bem fechado, né? E coar, né, o fumo, o líquido, né? Depois misturar com 5 litros de água. Em seguida dissolver o sabão em 5 litros de água, né? Misturar os dois nos 10 litros de água restante, né? Pulverizar as plantas com a calda, né? Caso haja necessidade, fazer uma nova aplicação somente após 3 dias, né? Então existe sim tratamentos naturais, né? Para cuidar das plantas, de frutas, né? Existe tratamento naturais, como está nesse manual, né? Manual de fertilizantes, né? Naturais, né? Então existe vários preparos para cuidar, né, das plantas e das ervas medicinais também, né? Pode cuidar das plantas, das ervas medicinais, né? Por exemplo, é, tem vários controles de doença causada por fungos, né? Fungos que tem ou que dá nas plantas, ervas medicinais, né? Então existe, por exemplo, pode fazer uma calda de camomila, né? Por exemplo, 100 gramas de flores de camomila, né, em 1 litro de água, né? E bater no liquidificador as flores com água, deixar de molho por 12 horas, né? Coar em seguida e diluí-lo em 20 litros de água e pulverizar semanalmente, né? Isso é bom para combater doenças e pragas, fungos, né? Tem várias maneiras de tratar sem usar químicas fortes. É claro, os defensivos não podem acabar. Por que que não pode acabar? Nenhum defensivo pode acabar. Por exemplo, o defensivo químico sempre vai ser usado, né? Como os defensivos naturais também, sempre vai ser usado. A gente não pode ser radical, né? Tem muita gente que ele quer radicalizar, né? Ele acha que não pode tomar leite, não deve tomar leite de vaca, né? E alguém fala assim, eu não sou bezerro, né, para tomar leite de vaca. Mas eu sempre falo, eu já tenho falado em vídeo aí, que se eu não sou radical, se a pessoa quer tomar leite de vaca, toma, não tem problema. Agora muitos dizem que o leite de vaca, ele forma mucos, né, quando a pessoa tem gripe e pega, por exemplo, renite, corrimento nasal, né? E muitos estudiosos, naturopata, fitoterapeuta ou terapeuta, dizem que aumenta o muco, né? O corrimento do nariz. Eu já discordo disso porque eu cheguei a ter, por exemplo, rinite ou até corrimento nasal, mas graças a Deus a gente, até por comer frutas, né? Por exemplo, a tangerina, ela é muito boa também para eliminar, né, a rinite, esse escorrimento do nariz. Eu tenho feito isso e tem acontecido comigo, né, que eu estava com corrimento nasal e comecei a chupar, né, bastante tangerina, chupar tangerina e de repente aos poucos foi desaparecendo, né, aquele corrimento nasal.
E a gente tem o hábito, né, quando a gente está meio engripado, de pegar um ovo, né, um ovo de galinha caipira, colocar dentro de um copo, né, e misturar bem, né, com açúcar. Quem não é diabético, né, pode pôr bastante, pode pôr açúcar, né, misturar bem com uma colher e jogar leite em cima, né, pode ser o leite morno em cima, e um punhado de canela, misturar bem e tomar. Muitos dizem que o leite prejudica e aumenta o corrimento nasal, mas não é verdade. Não é verdade, porque eu estava já começando a ter um problema de corrimento nasal, e eu comecei a tomar gemada e não aumentou, pelo contrário. Eu fui melhorando, melhorando. Então, há algumas coisas que eu discordo de alguns naturopata, alguns fitoterapeuta, por exemplo. Eu discordo disso daí. E quanto ao tomar o leite, cada um é que decide, né? A pessoa pode tomar o leite, sim, se quiser, né? Se é alérgico ao leite, aí já é diferente. Qualquer pessoa que é alérgico a qualquer tipo de coisa que ele tem, por exemplo, ele é alérgico a uma fruta, é alérgico a algum alimento, e ele nota que aquilo lá faz mal para ele, prejudica mesmo, né? E dá alguma alteração que faz mal, então ele não deve usar até um remédio que a pessoa toma. Se ele sentir mal ao tomar o remédio, ele não deve tomar, né? Mas a gente não tem nada contra tomar leite. Pode tomar leite de vaca, leite de cabra, né? Não tem problema nenhum, né? Isso depende de cada um, né? Cada pessoa tem que ver. É claro que os leites, né, feito de gergelim, feito leite de amêndoa, leite de coco, isso é muito bom também. É claro que é muito importante isso daí, né? Então, hoje eu apresentei, né, nesta palestra, né, a cartilha para produtores familiares, né, de defensivo naturais, né, manejo alternativo para pragas e doenças. Existe sim tratamentos, né, naturais para a sua horta ou para a sua farmácia viva, né, que são as plantas e ervas medicinais que tem no seu quintal, né. Existem defensivos naturais, né, tanto para as ervas medicinais, ervas e plantas medicinais, como para as hortas, né? Aqueles que têm as hortas, a sua horta, né? Suas alface, né? Os seus plantios, né? Para a sua alimentação, né? Para fazer salada, né? É muito importante. Então, fica aí para todas as pessoas, né? E compartilhe, né, esse vídeo para todas as pessoas. Se cada um que ouvir, compartilhar, mandar assistir, né, os nossos vídeos, um fala para outro e de outro, o outro vai e fala para o outro. É assim, a propaganda de boca a boca, com certeza nesse vídeo vai chegar, né, na televisão, ou seja, na internet, no computador, no celular, né? De muita gente, e muita gente vai assistir, né? A nossas palestras. Até a próxima, se o Criador permitir.